Momento que o Wilton Pereira Sampaio apita e termina o jogo no Maracanã. 2 para o Flamengo, 0 para o São Paulo. Gabriel Sá, seu destaque final para você ir lá para a zona mista também nessa primeira coletiva dessa volta do Crespo, né? É isso, JP. Bom, falar desse jogo, né? Eu, assim, de novo, eu vou manter o que eu falei aqui no nosso pré-jogo e acho que é um pouco em cima disso. O jogo de hoje é aquele jogo que ele esfrega uma realidade na sua cara. Isso é ruim, isso é, assim, delicado, porque hoje o São Paulo perdeu com muita justiça. Com todas as justiças do mundo, o São Paulo perdeu. Isso é um fato, eu não discuto isso. Para mim isso é um fato. Está escancarado que o São Paulo perde com justiça. Mas eu vou na contramão da maioria que está falando que a escalação do Crespo foi horrorosa. Eu acho que a estratégia foi válida. O Campeonato Brasileiro do São Paulo, repito, não é contra o Flamengo do Maracanã. Então hoje o São Paulo entrou para se defender e com o time colocado em campo. 3 volantes, 3 zagueiros, você espera o quê? Esses caras vão se defender. Não conseguiram fazer isso. Os 9 em campo para defender não conseguiram fazer isso. André isolado, 9 para fazer uma defesa e o São Paulo não consegue se defender. O São Paulo vem com técnico novo, mal na tabela e, dentre outros fatores, sem Lucas Moura e Lucas Ferreira que podem trazer um escape. O Flamengo vem de um Mundial de Clubes, tem mais time, tem mais elenco e cara, jogava em casa. Então, assim, eu não consigo julgar de forma crua a estratégia que foi usada pelo Zubeldia. Mas hoje foi totalmente bizarro a forma que se portou o São Paulo em campo. Obviamente, quando você olha para um 2-0, você pensa, porra, já era para perder o jogo, era melhor ter perdido tomando de monte, mas tentando jogar. A estratégia deu errado. O pensamento inicial, para mim, não é condenável, mas a estratégia claramente deu errado. Eu vou me preocupar, JP, se os próximos jogos forem assim. Então pega o Bragantino lá e jogar assim, com medo, eu vou me preocupar. Hoje eu entendo que é leitura de contexto, mas é óbvio que esfrega uma realidade na nossa cara. O São Paulo Futebol Clube, no modelo associativo como vem tendo, com as dívidas que tem, nunca vai entrar contra o Flamengo no Maracanã com um time melhor. Nunca. Ganhou uma Copa do Brasil contra eles, é verdade. Com uma estratégia, com um time embalado, fase mata-mata. Mas a realidade do São Paulo é entrar assim no Maracanã, com essa postura. Hoje, de novo, parecia um time de sub-20 contra um time profissional. O São Paulo foi amassado pelo Flamengo. E é algo que a gente tem que ficar muito preocupado. Segue o campeonato para o São Paulo, precisa pontuar com urgência. O Crespo tentou fazer um jogo de menos riscos, não conseguiu. E a realidade bate na porta. É isso, nosso querido Gabriel Sá, muito obrigado pela parceria na transmissão de hoje. O Gabriel vai agora para a zona mista, primeiro também para a coletiva, né, do Hernan Crespo. Não sei se o São Paulo vai liberar algum jogador para falar hoje, mas o Hernan Crespo vai falar. Você vai acompanhar aqui também no pós-jogo do Arquibancada Tricolor com o Ricardo Senna, com o Léo Valerro. Eu vou me despedindo por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Vou entregar agora para o Ricardo Senna e o Léo Valerro também, para fazer todo esse pós-jogo, toda essa repercussão da reestreia do Hernan Crespo. Derrota do São Paulo, 2 para o Flamengo, 0 para o Tricolor. Vem aí, Ricardo Senna. JP, tinha falado que aqui não é o Ricardo Senna. Ricardo Senna estará daqui a pouco também para falar desse jogo do São Paulo, né? Mas essa jornada é maravilhosa. Se o jogo do São Paulo ficou muito aquém do maravilhoso, essa jornada é maravilhosa do Arquibancada Tricolor. 3 horas de pré-jogo, narração incrível do JP, comentários de Gabriel Sá e Ricardo Senna direto do Maracanã. Teremos muitas coisas para comentar sobre esse jogo, muitas coisas para pontuar. Gabriel Sá direto da zona mista também trazendo as principais informações desse pós-jogo quente entre São Paulo e Flamengo, mas de fato hoje o São Paulo não entrou em campo. Então antes até de passar a bola pro Ricardo Senna, eu vou aqui contextualizar um pouco do que eu achei desse jogo, né? Eu acho que a proposta do Crespo de entrar no 3-6-1, e eu digo 3-6-1 porque no momento ofensivo ele liberava um pouco mais o Oscar, né, para pisar um pouco mais na área junto ao André, mas no momento defensivo ele fazia uma linha de 6, né, com 3 volantes de contenção ali marcando bastante. A ideia até que foi interessante em sua essência, né, de realmente entrar com 3 volantes. Ele encaixou em alguns momentos o Pablo Maia numa marcação individual no Arrascaeta, isso funcionou até determinado momento do jogo, mas a proposta defensiva, quando você vai entrar defensivamente,
não é não jogar o jogo. Você tem que entrar defensivamente, você tem que se defender, mas também quando você tiver a oportunidade de jogar. Eu acho que é muito cedo para primeiro avaliar o trabalho do Crespo até aqui, esses 16 dias de trabalho dele com o elenco, tá? Porque esse jogo não vai ditar o que vai ser o São Paulo do Crespo. Foi uma escalação à parte, foi uma forma de entender o jogo à parte. Acho difícil dele repetir 3 zagueiros e 3 volantes no campeonato, a não ser contra o próprio Flamengo, né? A disparidade, eu concordei muito com o Gabriel Sá, a disparidade de elenco é gigantesca, a gente não tem nem como comparar, né? O Flamengo tem 3 jogadores, se você vê a lateral do Flamengo, saiu o Alexandro, entrou o Ayrton Lucas. Ayrton Lucas sai lesionado, entra o Varela, jogador de seleção uruguaia, um jogador de seleção brasileira e o Ayrton Lucas que vai e vem na seleção. Assim, é realmente complicado se a gente falar, mas eu acho que esse jogo foi uma leitura certa, na minha opinião, do Crespo, mas os jogadores não conseguiram assimilar e o São Paulo não conseguiu jogar. Você não pode se defender ao ponto de se abdicar do jogo, e foi isso que o São Paulo fez, né? Conseguiu ainda manter no primeiro tempo pelo menos o placar empatado, né? Entre aspas, por sorte, teve aquela bola na trave, o Rafael fazendo grandes defesas, mas de fato o São Paulo estava querendo esse gol estava acontecendo. Quando eu volto ao início do segundo tempo, os 10 primeiros minutos do São Paulo não são ruins. O São Paulo um pouco mais solto, você vê o Oscar um pouco mais chegando próximo à área, né, cadenciando um pouco mais o jogo, tentando distribuir, mas de fato não passou daquele lance do Cedric. O lance de mais perigo do São Paulo foi naquele chute do Cedric Soares, que ele tentou colocar a bola e saiu pelo canto direito do Rossi. Agora temos também Ricardo Senna aqui para falar, mas só para terminar, e depois a gente tem muita coisa para falar, hoje ficou claro que alguns jogadores se mancou, né, Ricardo Senna? Isso precisa ser falado, isso precisa ser conversado, porque vou falar só alguns, né? O Sabino muito mal, o André não dá para jogar de referência, a gente viu que não tem cacuete para isso, não consegue sustentar, enfim, é uma situação muito complicada. Mas até para a gente iniciar o pós-jogo, o que aconteceu, Senna, para o São Paulo perder esse jogo? E digo mais, foi inteligente de Hernan Crespo entrar com uma linha de 6 ali em determinado momento no meio campo para tentar conter? Porque a gente viu um São Paulo apático que não conseguia jogar, né? O Flamengo pressionando no bloco alto e o São Paulo simplesmente não conseguiu jogar. Léo, muitos fatores, né? Meu áudio vai dar uma piorada um pouco, porque eu estou no fone de ouvido aqui improvisado, e a gente ainda está com o barulho aí da torcida aqui no Maracanã, né? Mas foram muitos fatores, né? O São Paulo, desde o início do jogo, eu acho que assim, dentro das condições, a escalação não é ruim. Para você estudar o adversário, não ir de peito aberto, para cima e tal, eu acho que era dentro do que existia de possibilidades, não era ruim. Mas eu falei lá no pré-jogo, né? Eu falei assim, me preocupa o São Paulo não ter alguém junto com o André para fazer essa saída para o ataque. Senão o São Paulo vai ficar defensivo o tempo inteiro. Então, talvez, num primeiro tempo, você estuda mais o adversário, vê qual é que é a postura do Flamengo e tal. Era natural que eles viessem para cima e tentassem se impor desde o início. Isso foi o que aconteceu. Tentaram e tal. Até um pouco mais da metade do primeiro tempo, não teve uma pressão tão grande no sentido de você falar, caramba, o São Paulo tomou um amasso. Teve sim posse de bola do Flamengo muito grande e tal, mas até então o Rafael não estava sendo tão exigido. Dos 35 do primeiro tempo em diante, aí a coisa virou. O São Paulo ficou muito acuado, o Flamengo tinha subido a marcação, viu que estava muito cômodo para eles também, e o São Paulo não oferecia riscos. Então ficou fácil, ficou tranquilo para eles se sentirem à vontade de pressionar o São Paulo no campo de defesa. E aí o Rafael teve que trabalhar. Então a gente sobreviveu o primeiro tempo com 0-0. O que se esperava era que para o segundo tempo, talvez, o São Paulo pudesse vir com alguma modificação. E a gente falou aqui, duas principais. O meio de campo não estava pegando ninguém, não estava conseguindo ser combativo, então tinha algo de errado ali. E aí, no caso, foi o Marcos Antônio, que não estava tão bem. E na defesa, a gente tinha ali o melhor zagueiro numa posição invertida, jogando do lado direito, que é o Alan Franco, e do lado esquerdo o Sabino, que fez uma partida muito ruim. Então, dessa forma aí, é o que a gente falou. Chegou num ponto que um anulou o outro. O Sabino estava mal e o Alan Franco ficou ruim. E aí a defesa ficou muito
desarrumada, muito desorganizada. E no meio de campo, o Marcos Antônio fez uma partida assim, ele não apareceu na partida de hoje, ele não jogou. Dessa forma, realmente ficou mais complicado. O São Paulo chamou muito o Flamengo. Então, o que tinha até os 30 do primeiro tempo, que era um Flamengo com muita posse de bola, mas sem concluir muito a gol, dos 30 do primeiro tempo até a hora do gol, foi um massacre, porque aí o Flamengo martelou, o São Paulo deixou espaços. E aí acontece o que a gente sempre fala, o São Paulo toma o gol primeiro para depois reagir. Depois que tomou o gol, aí houve a alteração, que era lógica, né? Tirou-se o Marcos Antônio para colocar o Ferreirinha e ter uma válvula de escape ali, aí o São Paulo se portou melhor. Tudo bem, é como eu falei na hora, o Flamengo também já estava com o placar na mão, não ia se expor tanto a riscos, mas o São Paulo passou a ameaçar um pouquinho mais o Flamengo. Estava muito cômodo, era só o Flamengo batendo, e uma hora ou outra você tomaria um nocaute. E foi o que aconteceu. Aí, numa outra desatenção, sai o segundo gol do Flamengo. Então, assim, esse jogo de hoje, eu de novo vou falar aqui. Os oportunistas vão falar, a culpa não era do Zubeldia. Claro que os oportunistas estavam ou vão esperar as derrotas do Crespo para falar isso. Mas o Zubeldia tinha culpa sim, também. E o trabalho dele bateu no teto. Superem, página virada, acabou. Agora o trabalho é com o Hernan Crespo. Então, não dá para você avaliar, pelo amor de Deus, gente, com uma semana de treinamento, falar ou cobrar algum resultado do trabalho do Crespo, pelo amor de Deus. Não tem como. Acho que o Crespo poderia ter mexido antes do São Paulo tomar o gol, sim, mas não tem o menor cabimento pegar e usar essa justificativa. Ah, tá vendo? Vocês culpavam o Zubeldia e agora é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, é outra coisa que vai ainda se iniciar, Léo. Então eu acho que é um oportunismo barato fazer esse tipo de comentário, o que não justifica ou não passa um pano sobre a partida ruim que o São Paulo fez hoje. Mas tem vários contextos para a gente analisar aí.